Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Nossa questão de número 67, uma questão sobre orações subordinadas. O bicho está pegando, está aumentando. A questão passada foi sobre termos da oração, essa sobre orações subordinadas. Pois bem, a questão é essa aqui, eu vou contar até 5, vocês dão um pause, resolvem e nós já corrigimos. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5. Uma questão sobre orações subordinadas. E vocês vão perceber que quando cai orações subordinadas em concurso, dependendo do concurso, em geral na maioria, tá? Eles cobram orações reduzidas, gente. Não tem o porquê eles cobrarem orações desenvolvidas. E sabe por que eles cobram orações reduzidas? Porque se você sabe orações reduzidas, você sabe as desenvolvidas e sabe também os termos da oração. Porque para você aprender as reduzidas, você tem que passar, na verdade sabe tudo. Porque para chegar lá na reduzida, gente, você tem que saber classificar as palavras, empregar as palavras, saber termos da oração, saber as orações, né, desenvolvidas para chegar nas reduzidas. É por isso que muitos concursos cobram diretamente as reduzidas. Se você sabe as reduzidas, você com certeza estudou toda a gramática, tá? E eu faço um alerta aqui porque eu recebo, né, muitos e-mails ou então pessoas conversando comigo dizem: eu tenho muita dificuldade em oração reduzida, professor. Por que que tem? Porque não fez um bom estudo de gramática, não estudou direito a classificação das palavras. Para você saber empregar, você tem que saber classificar. Para você saber termos da oração, você tem que saber classificar e empregar as palavras. Para você saber orações desenvolvidas, você tem que saber classificar, empregar e termos da oração. Para você saber reduzir, você tem que ter passado por tudo isso. É por isso que as pessoas têm dificuldade, né, em orações reduzidas. Então fica aqui a dica. Não sabe, tem dificuldade, bora estudar, rever todo o conteúdo. Pois bem, vamos lá. A questão, né, pergunta se esses 3 itens aqui são verdadeiros, na verdade, estão corretos, né? A respeito do trecho acima, analise os itens a seguir. Vamos ver, e eu já vou dizer de cara que tá certo, tá certíssimo. Não sei se vocês colocaram certo, colocaram errado. O sujeito do primeiro verbo do trecho é oracional. O primeiro verbo do trecho é esse aqui, o verbo valer. E aí, a menos que o verbo, né, seja ali um verbo impessoal, ou seja, um verbo que não tem sujeito, que compõe uma oração sem sujeito, né, com sujeito inexistente. Se esse verbo não for um verbo, né, que impessoal, que não tem sujeito, ele tem que ter sujeito. Tá? E aí vocês têm que ter estudado, não é um verbo impessoal. Vale não é um verbo, a gente percebe, não é. Ele tem que ter um sujeito. E onde é que está o sujeito deste verbo? Pois bem, a análise que se faz aqui é essa aqui, ó. Eu posso fazer essa pergunta para o verbo: o que não vale a pena? O que não vale a pena? E a resposta será fragilizar o governo e sua política. Ou seja, pessoal, dá para perceber que esse fragilizar introduz uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida, de infinitivo, né? Tá aqui, ó. Eu posso, desmembrando para vocês perceberem bem. Eu posso dizer da seguinte forma: a fragilização do governo não vale a pena, ou seja, eu tenho aqui só substantivos. Por isso que a gente chama de oração subordinada substantiva, a gente viu isso no curso. E aqui eu posso dizer, né, com o quê? Com a conjunção integrante, ou seja, da forma desenvolvida. Que se fragilize o governo e sua política externa não vale a pena. Ou então eu posso ainda colocar isso aqui na sua forma reduzida de infinitivo, tá aqui, ó. Fragilizar o governo e sua política externa não vale a pena. De modo que tudo isso aqui é um sujeito e um sujeito oracional. Eu tenho aqui uma oração reduzida, né, pessoal? E dá para perceber que é uma reduzida. Professora, subjetiva? Subjetivas são substantivas, tá? Oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Olha
tanto de termo para você passar, para você saber todos esses termos. Você tem que começar lá na classificação das palavras, classificação, emprego, termos da oração, oração subordinada desenvolvida, para chegar aqui na reduzida. Eu queria que vocês percebessem esse caminho que a gente percorre no curso, né? Principalmente no meu curso de gramática, que está muito bom. Entrem no site, vocês vão gostar, tá? Tá bem barato o curso. Pois bem, pessoal, então é verdadeira, tá certa, tá? O sujeito do primeiro verbo do trecho é um sujeito oracional, tá? A segunda opção é essa aqui, ó. A segunda opção é essa aqui. O termo elemento decisivo tem, elemento decisivo, são duas palavras, né? Tem função de predicativo do objeto, e aí eu coloquei aqui de cara um predicativo do sujeito, porque ele é mais fácil de identificar. Maria está feliz. O que é o predicativo do sujeito? Aquela característica que pertence ao sujeito, que ultrapassa a fronteira de um verbo, porque se ficar do ladinho ele junta de nominal. Pula lá para o outro lado, ó, feliz é uma característica de Maria. E isso aqui, que é o verbo, isso aqui é um verbo de ligação, ligando o predicativo do sujeito, a característica do sujeito, ao sujeito. Isso é o predicativo do sujeito. Agora, o predicativo do objeto, por sua vez, é uma característica do objeto. Por isso que a gente diz predicativo do objeto. Tá aqui, ó. Maria considera o namorado chato. Maria, sujeito, considera verbo transitivo direto, o namorado, objeto direto de considera. Tá? E chato não se refere a Maria, não é uma característica de Maria, é uma característica de namorado. Então, é um predicativo do objeto. É uma característica do namorado. Ele é chato, né? E é característica momentânea. Vejam que o predicativo sempre será uma característica momentânea, ao oposto do adjunto nominal, que é uma característica fixa. Ela está feliz aqui agora. Ela considera ele chato. Ele pode não ser. Pode ser que a Joana não considere e já está puxando lá para o lado dela, né? Maria não está achando ele legal. Pois bem, a nossa estrutura é essa. Tornar esta matéria elemento decisivo para o jogo. E aí vocês teriam que saber disso. Tornar é verbo transitivo direto. Esta matéria é objeto direto do verbo tornar e elemento decisivo se refere a esta matéria. Portanto, elemento decisivo é predicativo do objeto, uma vez que, né, se refere ao objeto esta matéria. Então está correta também, pessoal. Não é muito difícil. Se a pessoa estudou aqui, se ela ficou o tempo necessário estudando, fez um curso, então ela não terá problema. Ah, professor, na questão passada tinha um tornar que era verbo de ligação, sim. Porque daí a análise, por isso que o nome é análise sintática, era outra. Do outro lado do tornar eu tinha uma característica do sujeito, aqui eu não tenho, né? E pode acontecer. Não adianta gravar o verbo, esse é verbo de ligação, esse é verbo transitivo de ligação. Não é. É a análise que vai me dizer que tipo de verbo é aquele, pessoal. Então, essa aqui também é verdadeira, né? É correta. E aqui nós temos a terceira opção, que também é correta. O sujeito do verbo no subjuntivo é oracional. E aí, claro, né, pessoal? Se você chegou até aqui, questão 67, fez todo o curso, não sabe o que é um verbo no subjuntivo, tem, né, só com muita oração, né, ou cortando os pulsos. Pois bem, o sujeito do verbo no subjuntivo é oracional? Sim, pessoal, está aqui o verbo no subjuntivo. Como se fosse possível, a gente já viu essa estrutura, a gente já analisou. Agora a pergunta que se faz aqui, eu posso fazer de novo, é essa. Como se fosse possível o quê? Tornar essa matéria elemento decisivo. Né? Essa será a resposta. Ou seja, o sujeito do verbo no subjuntivo é oracional? Claro, né, pessoal? Olha a análise que eu faço aqui. Tornar essa matéria elemento decisivo é possível. Exatamente essa matéria. Predicativo do sujeito, verbo de ligação e o sujeito está aqui. Tá? Então, com certeza, o sujeito do verbo no subjuntivo é um sujeito oracional. Isso tudo é o sujeito, né, desse verbo, do verbo aqui, que parece um verbo ir, né? Mas é um verbo ser, tá, pessoal? Um verbo de ligação, tá aqui, ó. A forma desenvolvida, aqui é reduzida, aqui é desenvolvida. Como se torne essa matéria, que se torne essa matéria elemento decisivo é ou seja possível. Essa seria a análise na desenvolvida, começando com a conjunção integrante, pessoal. A resposta, portanto, da questão 67 é a alternativa E, a letra E. Eu sei que assusta e assusta bastante muitos de vocês, tá?
Mas aqui não adianta, tem que ter muito estudo. Como eu falei, as bancas fazem isso de propósito. Elas já cobram direto orações reduzidas, né? É bem comum uma questão sobre orações subordinadas já ir direto para a reduzida. Porque a banca quer saber se você sabe as reduzidas, porque é que você estudou toda a gramática. É isso que toda banca quer, que você estude, tá? Eu vou pedir, né, para vocês se inscreverem no canal, que vocês me ajudam muito dessa forma. Tá? Eu só consigo produzir conteúdo para a internet, que é muito caro, dá muito trabalho, quando vocês me ajudam também. Ou seja, se inscrevendo no canal. Se inscreve no canal, o canal aparece, né? A monetização aumenta, tudo aumenta, eu apareço mais também, as visualizações aumentam e eu só tenho a agradecer de coração. Tá ok, pessoal? É isso aí.